Olá, eu sou o Armindo Ferreira e esse é o SBT News aqui no Digitalks 2023. Olha, gente, o Digitalks está super animado, é palestra para um lado, é evento para o outro, toda essa movimentação aqui ao redor do estúdio do SBT News, e a gente está recebendo aqui na nossa casa as personalidades e pessoas que fazem parte do Digitalks aqui, trocando ideias e conhecimentos. E ao meu lado aqui está o Rogério, que é diretor executivo e de transformação digital da Actionline. Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui no SBT News. Eu que agradeço, Armindo. Olha, Rogério, você trabalha com transformação digital, um assunto que eu gosto bastante. E aqui no nosso país a gente tem muita lição de casa ainda para ser feita nesse sentido, né? Tem, Armindo. Eu recém voltei do Vale do Silício. Aí eu brinco que eu voltei com a capa do Superman, com a cabeça do Steve Jobs e com o cérebro do... Mas moro no Tatuapé. Peguei a Radial Leste e não vi nenhum Tesla na rua. A gente tem um caminho importante ainda pela frente com relação à transformação digital no Brasil. Eu procuro dizer que a gente tem que perder um pouco mais a romantização da transformação digital, né? E a educação é o que vai fazer com que o Brasil evolua nesse sentido. Eu tenho a impressão assim que chegou um ponto que pra gente tudo é urgente. Precisa falar com os empresários e com as empresas como você fez hoje aqui, mas a gente também precisa começar a discutir isso dentro das escolas e como a gente vai formar hoje os talentos que vão atuar num futuro que a gente tem pouco conhecimento sobre como vai ser, né? Não, perfeito, cara. Você pega Stanford, você tem, na verdade, você tem uma diversidade, né? Então são pessoas do mundo inteiro, são culturas diferentes e quando você vai avaliar, você tem dois aspectos, você tem comportamento e conhecimento. E isso faz com que o país se desenvolva, com que as pessoas se desenvolvam. Eu gosto muito do exemplo da Índia, né? A gente estava até conversando antes de gravar, que lá atrás fez o exercício de priorizar a programação, o ensino tecnológico, e hoje você vê Big Techs com gestores da Índia, os times de programação, muitos indianos. Então, quer dizer, um esforço que aquele país fez lá atrás e que hoje eles colhem frutos disso com profissionais que são globais, né? Cara, perfeito. A Índia é um exemplo excepcional, em que, na verdade, a gente precisa usar como exemplo. E a gente tem aqui uma questão que também a gente estava conversando antes de começar, que eu escuto muitos lugares falando, né? Falando, nós vamos ser um Vale do Silício brasileiro, da região X, da região Y, mas por uma série de fatores, principalmente culturais, exatamente como o Vale do Silício, vai ser muito difícil a gente ter aqui no Brasil, né? Cara, quando a gente fala do país em si, eu vou dar uma estatística recente com relação às empresas. 46% das empresas no mundo, ela já tem uma dificuldade para implantar a transformação digital, porque ela tem que implantar primeiro a cultura da transformação digital. É lógico que aí você tem também a correlação dos skills, dos soft skills das pessoas. No Brasil, esse percentual ele sobe para 64%. Então você já tem uma barreira cultural dentro das próprias companhias, né? E tem uma separação também, nós temos dois tipos de empresa, né? O de organizações, é o meu conceito hoje. As B-Digital, que são as empresas que já nasceram digital, e as Go Digital, que são as empresas mais tradicionais. Aqui você tem características e personas diferentes. A B-Digital você vai ter uma geração Z, uma geração... E as Go Digital são os grandes bancos, as empresas mais tradicionais. Então, o Brasil a gente precisa estimular e já diferenciar, porque isso começa também um processo, as empresas precisam se adequar a essa cultura, né? Então, eu acho que isso é um fator bem relevante para a gente começar a pensar em como mudar tudo isso. E a coisa que eu uso bastante falar sobre transformação digital é que na pandemia a gente teve uma transformação digital acelerada. Mas a gente não pode acelerar e estagnar agora, né? Então, como que você vê essa onda que a gente teve, de fato, de uma aceleração digital e o momento que a gente está agora? Não, de fato, inclusive, para o nosso segmento, né, o segmento nosso tradicional é a telemarketing e call center. Então, as pessoas tiveram que ficar em casa. Então, você viu mais
eficiência nesse processo, porque você está em casa, então gerei mais facilidade para você. Então acho que a pandemia, tenho certeza, a pandemia ela trouxe uma evolução tecnológica também para a empresa. Hoje os professores, a lousa dele é o Zoom. Não é? Para o nosso segmento específico, a receptividade do cliente para receber uma ligação e também foi necessário para a indústria do contact center, do telemarketing, se transformar digitalmente. Eu tenho certeza que você hoje não atendeu 10 ligações, mas eu tenho certeza que você respondeu mais de 100 mensagens. Então, é natural isso, né? O mundo vai se transformando, as empresas vão se transformando e a pandemia, ela potencializou isso. Muito bacana, muito obrigado pela sua presença aqui no SBT News. Eu que agradeço, foi um prazer. É o SBT News no Digitalks 2023.